Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Louvor. Depois a gente, vamos lá, que estava de novo mudo, né? Mudo não. Glória a Deus e glória a Jesus. Vamos então ao louvor da abertura? Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas do céu,
aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando-nos santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Ó, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados, boas-vindas a todos. Rosivaldo Nascimento, Osias e Elzira, Deus abençoe, bem-vindo. Pastor Welles está aí conosco, Deus abençoe. E nós aqui estamos já para iniciar a nossa aula. A nossa aula hoje vai abordar o tema. Qual é o nosso tema de hoje? Vamos lá. O nosso tema de hoje vai ser o mesmo assunto que é o tema central, né? Como conhecer o Senhor e servi-lo. Mas o tema é o retrato do ímpio e sua reprovação diante de Deus. Nós temos esse assunto para estudarmos hoje. E nós já queremos ler o texto básico. Está lá no Salmo 119, versos 9 a 16. Vamos ler? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Agora nós vamos para a leitura devocional. Está em Números 15, 37 a 41. Quero chamar a atenção para os irmãos que estão usando a nossa revista da Georg, que lá saiu outro nome, não é? Que eu já corrigi, pedi à secretária que também faça essa correção, não é? Lá está Levítico, mas de fato é Números, houve uma pequena falha de digitação na hora lá. Mas então a devocional está em Números, capítulo 15, 37 a 41, eu passo a ler. 37. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponha um cordão azul, e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então esse é o texto devocional. Agora o texto áureo é o Salmo 110, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, desculpe, é Salmo 119, 11, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus, querido, as instruções que vêm através da palavra, por que o Senhor tem dado os mandamentos, deu os 10 mandamentos, que é como se fosse assim, não é? Um resumo das leis de Deus, não é isso? Para que os homens possam não se afastar
dos princípios que Deus estabelece para que o homem possa viver em comunhão com Deus. Mas vamos agora fazer uma meditação lá no livro de Malaquias 3, do 13 ao 16, onde os judeus do tempo de Malaquias estavam perdendo a noção entre a justiça e a injustiça. Em seu desalento espiritual diziam: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reportamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Ora, tais palavras soaram agressivas aos ouvidos de Deus. Por isso, deixei-lhes bem patente o Senhor que há uma nítida e inconfundível diferença entre o justo e o injusto. É isso que nós vamos estar meditando hoje. Será que não estamos caindo no mesmo pecado hoje? Vamos lá. O Senhor Jesus afirmou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é? Nós temos visto que a iniquidade avassaladora tem estado, não é, em todos os meios. Nós não podemos esquecer que Deus faz separação entre o justo e o injusto, não é? Esse esfriamento de amor faz com que os justos percam as noções mais elementares da palavra de Deus. E dessa forma acabam por se conformar com o mundo, como está lá em Romanos 12, 1 e 2. Ali Paulo diz à igreja de Roma: não vos conformeis com este mundo. É o 2, não é? 12, 2. Não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, não dá forma no nosso viver, no nosso vestir, no nosso agir de acordo com o mundo. Nós não somos do mundo, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Então você precisa saber que você é um crente. Você é um embaixador de Deus na terra. O mundo tem que olhar para você e ver que existem pessoas que ainda guardam os princípios de Deus para mostrar que Deus está realmente vivo, presente e que está conosco e exige de nós uma vida de santidade, não é? O Espírito Santo, porém, insiste assim que tenhamos sempre em mente as diferenças e limites que o Santíssimo Deus estabeleceu em sua palavra. Quando nós aceitamos Jesus, os nossos olhos se abrem para a verdade e nós começamos a querer andar na verdade. Diante de Deus, justiça, não é? É justiça, e impiedade é impiedade. Não há meio termos. Vamos entender aqui. Quem é o justo? Vejamos como a Bíblia descreve-nos o justo. Tanto o Antigo como o Novo Testamento, ele é visto como alguém que teme a Deus, pratica a justiça e vive pela fé. Então não estamos só nos focando nas coisas que são aparentes, mas nós estamos vivendo pela fé. E como o texto que fala sobre fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê. O justo pratica a justiça. Eis aqui uma definição bastante objetiva e clara acerca do justo. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 7. E o que é justiça? Nesse contexto, é o Evangelho de Cristo Jesus, através do qual somos justificados pela fé. Está lá em Romanos 1, 16 e 17 e no capítulo 6, verso 1. Vivemos um período tão difícil que a Bíblia está a conclamar a seus filhos a praticarem zelosa e ardentemente a justiça.
É mister que vivamos uma vida de santidade e perfeição moral numa sociedade que se corrompe de maneira assustadora. Deus está te olhando, Deus está te vendo, Ele te deu do seu Espírito Santo. Quando você aceitou Jesus, foi o Espírito Santo que te convenceu. E Ele agora mora em você e espera de você uma vida de um representante de Deus na terra. É necessário que cada um dos filhos de Deus conscientizem-se do seu papel como sal da terra. Os requisitos do Salmo 15 nunca se fizeram tão necessários e urgentes como agora. O cidadão do céu tem que trazer para este mundo uma visão de que há um Deus que tem princípios, que é santo e que diz que sejamos santos como o Senhor é santo. É necessário que cada um dos filhos de Deus, então, esteja espertos para isso. Vejamos lá, o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? Não é? Não é viver sem emprego fixo, nem depender exclusivamente dos proventos da igreja. Crente há que não querem trabalhar e propagam que vão viver pela fé. Viver pela fé é estar com os olhos fixos em Jesus, como está lá em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. É estar na dependência absoluta dos cuidados divinos, como diz o Salmo 54:4. Com ou sem sustento material, mas está sempre olhando para o Senhor, vivendo para o Senhor e mostrando que você de fato vive pela fé. Numa sociedade marcada pelo consumismo, o crente deve pautar sua vida pela modéstia e pelo bom senso e jamais pensar que a nossa segurança advém da abundância dos bens que possuímos. Seja, como está lá em Hebreus 3:5, seja vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Muitos são os crentes que, em busca dos encantos, não é, e dos falsos que este mundo oferece, desprezam a simplicidade da vida cristã. A nossa alegria, o nosso gozo é nós sentirmos a presença de Deus nas nossas vidas. Não estamos buscando uma vida abastada, não, mas uma vida santa na presença de Deus. O homem que vive pela fé já se considera um peregrino neste mundo, como diz o hino, né? Que somos embaixadores do céu, estamos aqui, mas os nossos olhos estão fixos no Senhor e na eternidade. Embora vive aqui, seus olhos estão voltados para a eternidade. Hebreus 11:13. Por conseguinte, não nos esqueçamos, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Está lá em Hebreus 10:38. O justo deleita-se na lei de Deus. Justo é também aquele que se deleita na lei de Deus, e na lei de Deus medita de dia e de noite, como está no Salmo capítulo 1, versículo 2. Que os crentes passem a meditar nas sagradas escrituras, amém, queridos, com mais zelo e piedade. Não permitamos que os prazeres e as vaidades afastem-nos da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se isto vier a acontecer, perderemos as nossas características como Igreja de Cristo. E o que nos restará neste mundo? Jesus é o nosso único bem. Irmãos, precisamos de estar muito atento. Não esqueça, né? Tens prazer na palavra de Deus? Tens dedicado o teu tempo a ler e a meditar as sagradas escrituras?
Nós temos agora os entretenimentos, a internet, já amanhecemos precisando de consultar lá, não é? Mas não esqueçamos de reservar um tempo para meditar na lei, na palavra do Senhor e deixar que essa palavra abundantemente ocupe a nossa mente. Não é isso? É hora de voltarmos a viver como justos e justificados pelo sangue de Cristo. Pois quando ele voltar para levar a sua igreja, os justos todos nos encontraremos nas mansões celestiais ao lado do bondoso e eterno Pai. Você está preparado para encontrar-se com o Senhor? Como é que está a sua vida? Como é que estão as nossas vidas neste mundo cheio de encantos, cheio de atrações que querem nos separar de Deus, mas tenhamos prazer nas coisas de Deus? Quem é o ímpio? Vamos analisar agora o ímpio. Ímpio é o que rejeita a justiça divina, preferindo viver a seu bel prazer. Na epístola de Paulo aos Romanos, deparamos-nos com duas classes de ímpios. O capítulo 1 retrata os gentios, que embora houvessem adquirido o conhecimento de Deus através da observação da natureza, preferiram seguir o curso de sua natureza pecaminosa. Já o capítulo 2 destaca os judeus, que apesar de conhecerem a excelência da lei de Deus, tornaram-se tão reprováveis quanto aos gentios. Por fim, sentencia o apóstolo, porque todos que pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Está lá em Romanos 3, 23. Assim a Bíblia retrata mais detidamente o ímpio. O ímpio desconhece a Deus, o não reconhece a Deus, quer em sua vida, quer em seu coração. Disseram os nécios no seu coração: não a Deus. O que ele está dizendo quando não a Deus? Para eles, Deus não existe. Isso significa não que o ímpio não acredita na existência suprema de Deus. Aliás, é impossível não crer em Deus, como diz Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. O que o ímpio quer dizer é que em sua vida não há lugar para a vontade divina, não há lugar para a palavra de Deus. Queridos, nós estamos sendo preparados para morar com o Senhor na eternidade. Há muitas pessoas que morrem aqui e foram para a presença de Deus, foram para uma melhor. Mas olha, como é que você vai para a presença de Deus sem ter se preparado para viver com Ele lá? Não é? Por isso Jesus nos ensinou na oração: seja feita a tua vontade, aqui na terra como não é no céu. Já é Deus nos preparando para ir morar com Ele. O Senhor domina todo o teu ser, seja entrar em teu lar, seja refazer a tua história, né? Ele quer fazer isso, né? Quer refazer a tua história. Doravante você pode ser contado entre os filhos de Deus, porque Jesus foi contundente quando João escreveu o seu evangelho. Aos que creram, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. O ímpio é orgulhoso, o mesmo sentimento que dominou Satanás, ocasionando-lhe a queda, vem caracterizando os ímpios. E todas as eras da história, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Está lá no Salmo 10, versículo 4. Para eles não há Deus. Não que ele creia que ele não existe. Ele existe, mas eles não deixam Deus entrar em suas vidas para lhes mostrar a verdadeira necessidade que temos de Deus. Agostinho disse, não é? Para ti nos fizeste,
e a nossa alma está inquieta até que encontre descanso em ti. Há dentro do homem uma necessidade de Deus, e enquanto o homem não tem um encontro com Deus, e ele não ocupa o seu lugar, nós vivemos uma vida deriva, fazendo as coisas que ouvimos, que olhamos, e a nossa natureza caída e pecaminosa domina, e nós nos afastamos de Deus. Então, zelemos por nossos sentimentos, e jamais permitamos que o orgulho se aposse de nosso coração. Como servos de Cristo, temos de ser conhecidos pela humildade. Eis que nos recomenda o Senhor: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Está lá em Mateus 11, 29. O ímpio blasfema de Deus. Além de todos os seus crimes e violências, o ímpio blasfema do santíssimo nome de Deus. Por que blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás? Está lá no Salmo 10, verso 13. O ímpio acha que o Altíssimo jamais imporá sua justiça, mas a Bíblia mostra que o nosso Deus é o Deus que age, que intervém na história de uma maneira geral e na vida de cada homem de forma particular. O Senhor, Deus não se zomba. Está lá em Gálatas 6, 7. Quantos homens têm zombado de Deus e experimentado a sua ira ainda nos nossos dias? Não é isso? Então, está lá em Gálatas 6, 7. De Deus não se zomba, e aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Deus faz diferença entre o justo e o injusto. Embora a cultura do presente século já não possa fazer distinção entre o ímpio e o justo, a palavra de Deus não permite que ambos sejam confundidos. No Salmo 1, por exemplo, o autor sagrado faz uma nítida distinção entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias também realça a diferença entre ambos os grupos. O profeta acentua que no dia do Senhor os ímpios serão como palha. No Salmo 1, a palha é dispersa pelo vento, aqui sumariamente consumida, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramos. Malaquias 4:1. Outra, porém, será a sorte dos justos. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Saireis e crescereis com o bezerro do seu vadouro. Embora o justo sofra e tanto padeça, temos em Deus um grandíssimo galardão. Chegará o dia em que deixaremos todas as nossas tristezas e pesares e lutas para desfrutar de todas as bem-aventuranças que nos reservou o Senhor. O mundo precisa de justos. Sempre eu vou lembrar da oração de Abraão, não é? Quando Deus determina destruir Sodoma, não é? Então Abraão intercede, porque tinha um familiar lá que era Ló. Se tiver 50, eu disse, eu não vou destruir. Se tiver 40, eu não vou destruir. Finalmente ele disse, se tiver 10, por amor dos 10 eu não vou destruir. Como esse mundo precisa de justos, homens de Deus, mulheres de Deus, porque aonde você estiver, vai ser feita a diferença. Nunca se sentiu tanto a necessidade de homens e mulheres que sirvam verdadeiramente a Deus. Somente assim havemos de combater a injustiça que, qual câncer, vai corroendo as bases da sociedade. Se não tomarmos cuidado, a injustiça acabará por destruir até mesmo os alicerces da igreja. Infelizmente, não são poucas as igrejas que já perderam as características de povo de Deus. Eles já não vivem no padrão da sã doutrina, nem mais têm a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Já ouvimos pastores, entre aspas, que eu chamo de loucos, não é?
querendo reinterpretar a Bíblia, tirar a orientação de Deus para a humanidade voltar para Deus e fazer com que a humanidade se estabilize, né, no pecado, nas coisas erradas que contrariam os princípios de Deus. Não é? Não buscam a Cristo, nem mais se aplicam à evangelização, que coisa séria e terrível, nem a obra missionária. Substituíram a justiça divina pelas glórias do mundo, já perderam a noção da justiça divina. Mas glória a Deus, mas ainda há tempo de se voltar ao primeiro amor. O Senhor Jesus quer levar todo o seu povo ao refrigério espiritual. É de um poderoso avivamento que estamos precisando. Somente assim poderemos combater a injustiça que ameaça subverter o povo de Deus. Voltemos, pois, ao evangelho simples, porém eficaz, cheio do Espírito Santo. Você deve buscar esse revestimento espiritual para quando você começar a pregar, Deus descer e trabalhar, porque é Ele que opera em vós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. É o que está lá em Filipenses 2,13. Preguemos novamente que Jesus Cristo salva, batiza no Espírito Santo, cura as enfermidades, opera maravilhas e em breve há de voltar para arrebatar a sua igreja. Queridos, isso tem que estar vivo no nosso coração. O retrato do ímpio, sua reprovação diante de Deus. Eu leio agora o Salmo 1, verso 4 e 5, o salmista deixa claro no Salmo 1, que os ímpios agem de forma completamente contrária e oposta aos justos. Enquanto o justo é como a árvore plantada num solo onde há corrente de água, o ímpio é como a palha que o vento dispersa. Essa é outra figura comum nas Escrituras ao se referir o que é frágil, inútil e sem valor. Uma árvore imponente possui fortes e profundas raízes, mas a palha é espalhada até com o vento. Aqui o contraste entre os justos e os ímpios fica ainda mais evidente. Na Bíblia, a diferença entre a casa do justo e a casa do ímpio pode ser explicada pelo fato de que o justo age de acordo com a lei e é equitativo, enquanto o ímpio age de forma contrária aos mandamentos e à vontade de Deus. O ímpio também é sinônimo de incrédulo, descrente, nécio, injusto, tolo, corrupto, insensato e pecador impenitente. O justo é como a planta vigorosa, mas o ímpio é como a planta morta e seca, isto é, palha. Na verdade, a palha só serve para ser queimada. Por esse motivo, explica o salmista, os perversos não prevalecerão no juízo. Isso significa que os ímpios jamais serão aprovados no julgamento de Deus. Ainda que muitas vezes eles se infiltrem no meio dos justos, eles não poderão permanecer entre eles para sempre. Aí vai nos trazer à memória a parábola do joio e do trigo. Fala justamente sobre isso em Mateus 13, 24 a 46. No dia do retorno de Cristo, essa separação será final, ela ocorrerá. João Batista anuncia Cristo como sendo aquele que traz em sua mão a pá para limpar a eira, recolher o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo que nunca se apaga. Mateus 3,12. Primeiro, a confirmação do justo e a ruína do ímpio, está lá no Salmo 1 a 6. O salmista termina o Salmo 1 mostrando o resultado final do contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Louvado seja o Senhor. O Salmo 1 ensina que os dois caminhos nesta vida, isto é, o caminho de retidão e o caminho de impiedade, são determinados pela relação do indivíduo com o Senhor. Por isso, o salmista diz que o Senhor conhece o caminho do justo. Essa declaração não significa apenas um conhecimento
cognitivo, um processo de aquisição de informações que envolve o raciocínio de Deus acerca da conduta dos justos. Deus é onisciente e conhece exaustivamente todas as coisas. Então, quando o salmista diz que o Senhor conhece os caminhos do justo, ele está se referindo a um envolvimento pessoal, um relacionamento especial entre Deus e os seus servos. Aleluia! Isso significa que o próprio Deus se envolve ativamente, de forma íntima, no estilo de vida do justo. Por outro lado, o salmista diz na frase final do Salmo: o caminho dos ímpios perecerá. Muitas vezes os ímpios prosperam nesta vida terrena, inclusive isso ocorre frequentemente em conexão com a opressão aos justos. Muitos salmos tratam dessa questão. Davi falou especificamente sobre isso no Salmo 37, por exemplo. Asaf foi outro que admitiu no Salmo 73 que havia tido certa dificuldade em entender essa condição. No entanto, assim como no Salmo 1, todos esses salmos no final revelam o caráter temporário da falsa e superficial alegria dos ímpios. Haverá um dia em que o caminho dos perversos terminará em ruína. O Salmo 1 nos ensina que o justo é bem-aventurado. Essa bem-aventurança, porém, não é fruto de sua própria capacidade ou habilidade. Essa bem-aventurança é decorrente do seu relacionamento com Deus. Ele é dirigido pela palavra da verdade. Vamos ao segundo tópico: a vida ilusória do ímpio. O Salmo 1 nos ensina que a condição do ímpio é ilusória. Olha só, como registra Lucas no capítulo 12, 19 a 20, quando retrata sobre o rico insensato, que disse: direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aí eu vou me lembrando do que diz o livro de Apocalipse: bem-aventurados mortos que morrem, que dormem no Senhor, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam, né? O Salmo 1 nos ensina que o justo sempre está amparado por Deus. Oh, glória a Deus! Quando você sai de casa, Deus já preparou os livramentos para você. Ele não espera o acidente, ou o incidente, ou o mal, ou a circunstância vir sobre você, não. Ele já vai abrindo o caminho para você passar. Aleluia e glória a Deus. Você vai, você volta, não é? Porque o Senhor te guarda, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, nós e a nossa família. Ainda que o justo tenha que enfrentar muitas dificuldades e aflições, o curso de sua vida não foge do controle de Deus. Estamos nas mãos do Senhor. Glória a Deus e aleluia, irmão. Eu digo isso para vocês, que eu sirvo ao Senhor há 62 anos. O Senhor nunca me deixou sozinho nas minhas pelejas, nem nas minhas lutas, nem nos meus desastres, porque o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda. Glória a Deus. Quando Deus criou você, Ele criou você à sua imagem, com o mesmo propósito de que quando Ele criou Adão e Eva,
por meio de Cristo e com o Espírito Santo como seu ajudador, você pode voltar ao seu propósito novamente. Deus realmente quer um relacionamento conosco. Ele quer fazer parte da nossa vida em todo minuto, em toda hora, em todo dia, em toda noite. Ele quer que você durma tranquilo, porque Ele vai vigiar o teu sono, Ele vai te socorrer, Ele vai estar cuidando da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia para Jesus. Você orar por uma pessoa distante e de repente você vê aquela pessoa chegando e você dizia assim, é difícil, mas para Deus não existe nada difícil. Ore com fé, ore crendo e tome posse da sua vitória. Amém, querido? Ele quer que compartilhemos tudo com Ele, todos os nossos pensamentos, sentimentos, alegrias, dores, preocupações, necessidades e planos. Ele quer estar com você, porque Ele está com você e Ele vai te dar vitória. Assim como quando você está envolvido no relacionamento com alguém, se você está apaixonado por alguém, quer estar sempre com essa pessoa, quer passar tempo junto, conversar um com o outro, fazer coisas juntos, compartilhar seus corações. Deus quer o mesmo, aleluia, de você. Ele quer ouvir tudo que está em seu coração e também quer compartilhar seu coração com você. Você se revela a Ele e Ele se revela a você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia, glória a Deus. O ímpio e o justo, às vezes você vê os justos prosperar e até fica achando por que não acontece nada com ele e comigo. Você está sendo lapidado, você está sendo preparado, você vai morar eternamente com o Senhor na glória. Já o ímpio está vivendo a vida dele, então daqui para uma eternidade sem Deus, quer dizer uma eternidade de sofrimento, sofrimento eterno. A vida de cada um de nós não depende, não é, de o que o mundo fale a nosso respeito. O mais importante é o que Deus te vê, o que Deus espera de você, porque Ele que tem preparado para você uma eternidade de glória. Aleluia! Eu agora vou à conclusão. A Bíblia é a sua palavra e nela Ele fala sobre o seu amor por você, sobre os seus planos para você, sobre como compartilhar seu coração e sua vida com Ele. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler agora aqui João 14, 20 e 21. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Oh, glória a Deus! Como é bom viver em comunhão com o Senhor, de dia, de noite, e tudo que fizermos, vamos estar sempre segredando para Ele, esperando a orientação dEle e deixando que Ele dirija a nossa vida para termos aquela vida feliz. Glória a Deus! Desejar ter um relacionamento profundo com Deus, você deseja ter? Pergunta a si mesmo. Quanto tempo passo diariamente com Deus? Tem pessoas que só abrem a Bíblia quando vai para a igreja, em casa ele não abre. Não é? Tem pessoas que só oram para dormir, para levantar. Eu me lembro quando eu estava afastado de Deus, eu fazia uma oração antes de dormir, vinha da Gandália, vinha daquela vila devassa, chegava para a hora de dormir, eu fazia essa oração. Agora me deito para dormir. Guarda-me, Deus, em teu amor. Se eu morrer sem acordar, recebe minha alma, Senhor, no teu lar santo. Amém. Que oração mais horrível que eu fazia. Obviamente que o desejo era bom, mas a minha vida não tinha desejado isso. Quantas pessoas enganadas. O Senhor estabelece normas
não é? O Senhor exige de nós um novo nascimento, não é? Exige de nós um nascer da palavra e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Não é uma palavra vazia, não, é uma palavra de vida, não é? Então está aqui, não é? A coisa na minha vida que interfere na construção do meu relacionamento com Deus. Deus é minha prioridade, não é? Nós temos um versículo que eu quero terminar essa aula com ele. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu quero encerrar hoje essa escola convidando a saudosa Márcia Costa para cantar o Salmo 1º, que falamos muito nele hoje, não é? E vamos ouvi-la agora. Aleluia! Esse prazer na lei do Senhor e na lei de cada dia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Será árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhagens o certo lugar. Certo lugar. Será como árvore plantada junto a ribeiros, cuja folhagem não seca nunca. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus. Meu Pai, meu Deus, oh Deus, e o Senhor com prazer, alegrai-vos nele, querido, misericórdia é para sempre. Será plantada junto a ribeiros, cujas folhagens, oh Deus Todo-Poderoso, no certo lugar. Será como árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhagens no certo lugar, no certo lugar, no certo lugar, no certo lugar. Aleluia! Para Jesus! Glória a Deus e glória a Jesus. Agora vamos conhecer os nossos aniversariantes. Amém? Você fez aniversário essa semana? Parabéns. Deus te abençoe, multiplique essa data e não esqueça do versículo do aniversariante. Vamos recitar? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Salmo 90, versículo 12. Estou agradecendo você que me acompanhou nesta aula. Deus te abençoe. Houve um pouco de empolgação, porque, de fato, a palavra de Deus, ela enche os nossos corações de alegria e devemos de ter alegria de ler, de estudar e, sobretudo, de praticar a palavra do Senhor. Amém? Quero te convidar para as 12 horas, está ouvindo o nosso clamor do meio-dia. Às 18 horas, nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Não esqueça, 23, 24 e 25 desse mês, nossas irmãs estarão com o seu congresso na Bahia.
Estamos orando, estaremos lá em nome de Jesus, né, para orar e glorificar Deus com as nossas irmãs. Ore por esse congresso. E você, irmã, não deixe de estar presente lá, que com certeza vai ser um congresso histórico da nossa obra. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Agora nós vamos orar. Deus te abençoe. Logo mais às 18 horas nós teremos o nosso culto público, estaremos transmitindo das sedes. Amém? Você esteja conosco, mas não esqueça, a reunião presencial é necessária para cada um de nós, que ali é o corpo de Cristo reunido adorando. Assista se você não pode estar no templo ou lá nos cultos, mas esteja com a tua presença também na igreja que você serve ao Senhor. Amém? Estamos orando, Deus abençoe, uma excelente semana. Oramos assim em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa escola, por podermos falar a tua palavra. Oh Deus, ajuda que tenhamos uma vida santa, uma vida que mostra que há na terra um representante do céu, que são todos aqueles que aceitaram Jesus e começaram uma nova vida com Ele. Assim oramos agradecido, Pai. Prepara-nos para os cultos presenciais, ser com todos os pastores, e que cada pregador que subir no púlpito seja, Deus, um instrumento, mas Deus é quem vai falar. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amado, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.